apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Olá, voltamos, são 16 horas e 33 minutos. Eu quero mais uma vez falar, se você está com a sua continha lá em atraso na DESO, quem nunca, né? Às vezes teve que fazer o pagamento de uma coisa mais importante, não que a água não seja, e o mês passou rapidamente, e você se atropelou, mas agora pode resolver isso, porque tem um jeito fácil. Com o Conta Fácil, programa de quitação de débitos com a DESO, você pode negociar com desconto de até 100% de juros e multas. Excelente, né? E tem mais. Pagando à vista, são 40% de desconto no valor total da dívida. Procure a DESO pelos canais oficiais de contato e aproveite. Companhia de Saneamento DESO. Agradecer também ao Hospital e Maternidade Santa Isabel e a sempre Confederação Nacional da Seguradora CENSEG, ao Governo do Estado de Sergipe, à Prefeitura Municipal de Aracaju e à Iguá, na pessoa do competente Fernando Vieira. Ok? E aí a gente bate sempre aquilo. Tem reclamação? Pode entrar, pode dizer que a gente passa para Iguá, a gente ajuda a resolver, porque nós, veículos de comunicação, também temos essa forma de auxiliar as pessoas. Mas o importante é que o Fernando Vieira é o presidente e ele diz assim, ó, ouvidos abertos para todas as necessidades da população. Então isso é muito bom, quando você tem um gestor que quer resolver a problemática. Parabéns a Fernando Vieira da Iguá. Já conosco aqui, doutor Edmo Mateus, mais para a direita, é isso? Tá bom aí? Tá? Nós estamos aqui com o doutor Edmo Mateus, que é mestre em odontologia pela Universidade Federal de Sergipe, é expert na questão dos implantes e das facetas de porcelana e de lentes dentais. Eu troquei os termos ou foi tudo certinho? Trocou, mas no final das contas é tudo muito parecido. É muito parecido, mas vamos tirar essa dúvida. Meu querido, seja bem-vindo à Rádio Jornal mais uma vez, tá? Obrigado, meu amigo. Obrigado ao convite mais uma vez. E uma boa tarde aí para toda a sua audiência, né, que não é pouca. Obrigado, querido. Edmo, me dê mais retorno, Luciano. A questão dos implantes, né? As pessoas tinham muito medo de fazer implantes, né? Por conta da dor. Outras tinham a ideia de que a questão do implante é algo inacessível. Me fala um pouco da metodologia de quem pode ou quando se deve fazer o implante e se hoje isso já é mais acessível às pessoas. Denison, acaba que tem uma acessibilidade um pouco maior, sim, né? A gente tem que entender que os bons materiais dos implantes, eles ainda envolvem muita tecnologia. Certo. E por isso, tudo que envolve tecnologia vai ter um custo um pouco mais rebuscado, né? Na questão de realmente ser um bom material, de boa procedência. E mais do que isso, ao longo do tempo, os implantes vieram mudando, né, o seu design e sua forma de ser feito em cada paciente, sim, possibilitando que mais pessoas pudessem receber. Porque a gente já escutou aquela história de um paciente não ter osso suficiente para colocar um implante. Né? Verdade. Mas isso não é necessariamente uma verdade sempre que a pessoa escuta isso. Muitas vezes a gente pode utilizar uma técnica um pouco mais rebuscada, né, refinada, que consiga colocar esses implantes de uma forma atraumática até, né? Acaba aquele negócio de você ter medo de colocar esses implantes e tal. Já passou um pouco esse critério de que fazer implante tem ligação direta com dor. Isso não é mais uma regra. Na verdade, não deveria ter sido nunca, porque a gente tem os anestésicos locais sim, efetivos, né? Há muitos anos, né? Então, às vezes é uma questão de técnica em si, de conversa com o paciente, porque sabe quando é que dói uma cirurgia do implante? Pode acontecer, mas não na cadeira. Sim. O que dói é quando a pessoa demora a tomar a medicação analgésica. Então, vai lá, faz a cirurgia. Não teve aquela conversa, tome logo esse remédio aqui, ou já toma antes da cirurgia até, para que você não sinta dor. Isso quando a cirurgia é uma cirurgia aberta, aquela cirurgia que a gente faz que abre gengiva, né, e faz os implantes no osso. Muitas vezes a gente não precisa fazer isso, que é a cirurgia fechada, né? Mas, normalmente, a pessoa só tem uma chance de sentir dor na cirurgia, quando não toma remédio Ou seja, na hora certa. É mais uma responsabilidade até do paciente
em relação ao pré e ao pós-operatório, que muita gente às vezes vacila e acaba não seguindo, né, doutor Edmo? Isso, e a gente precisa dividir essa responsabilidade também de ter essa conversa antes, né? Não dá para ficar somente a culpa do profissional, né? E nem só do paciente. E nem né? só do paciente também, né? É uma via de mão dupla. Exato, sempre. É uma via de mão dupla Todos sempre. esses procedimentos, eles precisam ter a responsabilidade do cirurgião dentista e a responsabilidade do paciente também, né? Há um detalhe sobre a questão dos implantes interessante, doutor Edmo, que diz respeito ao tempo, né? Disse que primeiro fazia-se lá planejava-se o local do implante, ficavam-se 3 meses para vir e colocar o dente definitivo. Isto ainda é uma realidade ou já houve transformações também? Bom, vou tentar dar uma resumida aqui Por como é que favor. funciona. Tem pressa não, temos tempo. Tranquilo, é só para não ficar muito maçante. Então, assim, na verdade, esse tempo já foi até maior, Denis. Logo que eu comecei, inclusive, ele demora, a superfície do implante era tratada de tal forma, né? Agentes químicos e físicos mesmo, na superfície mesmo das roscas do implante. Sim. Para que o nosso osso aceite esse titânio como uma parte integrante do nosso organismo. Sim. Que é uma coisa também incrível, né? Um metal fazer parte e participa ali da Interagir, né? E o nosso corpo confunde um pouco. Mas, enfim, ele era tratado de uma determinada forma. Ao longo do tempo, foi se melhorando essa superfície. E hoje, a maioria as melhores marcas, vamos falar assim, Sim. né? As mais tecnológicas, elas pedem uma cicatrização de 1 ou 2 meses, né? Tá. Geralmente 2 meses. E aí as coisas conseguem ser agilizadas. Mas não é só disso que depende. Por exemplo, aquele paciente que não tem nenhum dente na boca e vai fazer o chamado protocolo, né, que é uma prótese fixa, geralmente na mandíbula a gente consegue que esse parafuso ele entre bem imbricado no osso. Parece uma coisa de tortura, né? Mas não, esse parafuso entrando e ficando fixo no osso, a gente tem a possibilidade de fazer uma prótese imediatamente após esse procedimento cirúrgico. Só aquela gengiva cicatrizar, 5 dias, Sim. uma semana, e começa a fazer. Então, vai depender tanto do procedimento no momento, né, como qual é a finalidade desse implante. É um dente? São 2, 3 dentes? Ou é um protocolo que um segura a mão do outro ali Sim. e dá para fazer uma força mais distribuída, né? Então, o tempo é bem variável. Você né? tocou aí no detalhe em relação à prótese dentária, né? Que antigamente as pessoas olhavam, primeiro que elas não eram fixas, né? Isso. Então elas eram coladas, né? E tinha aquele protocolo todo. Depois que, aliás, e ainda assim, quando víamos prótese na boca de algumas pessoas, falávamos, olha, dizíamos até no interior, aquilo é chapa. Né? A chapona, né? A chapona, tá com a chapona lá, né? Aquilo é chapa. Hoje, vocês têm uma técnica tão avançada que até pessoas que não possuem, olha, ou pessoas que possuem prótese, né? Tanto em cima quanto embaixo, pode ser tanto em cima quanto embaixo? As próteses Sim, podem, sim, né? pode. Elas parecem dentes reais, né? Me fala um pouco desse avanço da estética, né? Do cuidado no fazimento dos produtos. Essa é uma questão assim bem interessante, né? Porque hoje a gente tem vários tipos de materiais, Sim. né? E várias formas de se fazer esses trabalhos, né? Sim. Para você ter ideia, Denso, o que a gente faz? Um paciente que precisa de todos os dentes superiores, fiz lá os implantes, cicatrizou, vamos começar a fazer dente. Então, Sim. a gente faz um protótipo virtual, em ambiente virtual, pegando as referências que ele já tem, inclusive a prótese antiga dele, e começa a desenhar no computador o que é que a gente gostaria. Sim. A partir dali, a gente faz uma impressão e prova na boca. É um plástico branco que a gente prova nesse primeiro momento. Mas ali a gente já vê tamanho de dentes, exposição, essas coisas todas. Tem vários parâmetros para se ver. E a partir daí, uma máquina ultramoderna, né, que a gente já usa há muitos anos Sim. já, ela faz uma escultura. Direto do computador vai para essa máquina e faz uma escultura com uma perfeição tão grande que o De acordo com a própria boca, né? Um desenho molde, né? 100% personalizado para o paciente. Fantástico né? isso. Porque tamanho de dente, formato de dente, depende do formato da nossa face, Sim. é um dos requisitos. E ele consegue esculpir essa prótese. Então, é uma prótese de alta tecnologia, a melhor que temos, né? A que melhor funciona, a que retém menos alimentos na boca.
E aí a gente consegue fazer, o técnico vai lá, um bom técnico, né? A gente tem que trabalhar com boas referências nessa área Sim. de laboratório, né? E o técnico vai lá e dá o acabamento final, a pintura, a maquiagem que a gente chama, né? Sim. Dos dentes para ficar com cara de dente mesmo. Quanto tempo dura uma prótese dessa? Qual é a temporalidade para mudar? Fez hoje, com quantos anos? Essa limpeza, como é que é feita, né, em Isso. relação à retenção de alimentos? Isso. Denis, É quando interessante isso, né? Com certeza. Porque não pode colocar e não voltar mais, né? Como acontece. às É vezes. como acontece, não tem condições. E aí, o que é que a gente tem para prótese protocolo, por exemplo, que é uma dentadura completa, né? A gente tem 2 materiais que se utilizam. Antes a gente não tinha essa porcelana feita desse jeito e não funcionava tão bem a porcelana convencional, pelo menos comigo. E aí a gente fazia muito acrílico, né? Que é uma prótese do mesmo material que as próteses convencionais. O que é que acontece com o acrílico? Ele contamina ao longo do tempo. Então, eu digo ali, o paciente está com 5 anos, já passou, né? Já deu tempo, né? Já. E desgasta os dentes, né? Sim. Então, a gente tem essa média de troca de prótese com 5 anos, mais ou menos. Sim. E a da porcelana não tem um prazo, assim, para lhe dizer, porque ela Olha. está toda bonitona lá, funcionando. Então, Ela tem uma durabilidade, uma qualidade maior. muito maior, muito maior. Desde que a gente tome os cuidados de estar sempre fazendo essas manutenções de 6 em 6 meses é suficiente, né? Sim. E o planejamento cirúrgico também, porque o que acontece é o seguinte: alguns pacientes ele tem vamos lá, a gengiva muito para baixo, e quando sorri já mostra a gengiva, né? Então, algumas vezes a gente precisa tirar um pouquinho de osso de um lugar que já não tem, Sim. para quando sorrir aquela gengiva artificial não ficar mostrando entre do paciente e a da prótese. E aí o que é que acontece? A gente recebe muito paciente assim, que ficou insatisfeito com esse tipo de trabalho, e aí é uma pena, porque a gente tem que fazer a cirurgia de novo, removendo aqueles implantes que o paciente já tinha feito. Então, Ou seja, a gente volta àquela ideia, né? É preciso pesquisar realmente o profissional que vai fazer, né? Verificar trabalhos que foram executados, porque veja, em tempos de Instagram, sim, hoje, tem gente que vende lá, né, o trabalho que às vezes não foi nele que fez. Pega o trabalho de alguém lá, bota a boca, diz foi eu que fiz, e a pessoa acredita que foi o que fez, né, não observa a biografia do profissional, e aí vocês acabam, no seu caso, recebendo gente que vai ter que passar por todo o procedimento mais uma vez, porque quem fez antes fez de maneira incorreta. Acontece, né? é o planejamento, né? A gente fala assim, um planejamento para implantes, né? Ele não tem muita previsibilidade com relação a erro, né? Sim. Erro de posição de implante, erro nesse sentido de posição vertical, né? Então, todo planejamento ele precisa ser, os dados e o conhecimento, ele está aí, né? Então, assim, você tem, óbvio que só não erra quem não faz, né? Exato. Vai acontecer alguma Sim, coisa claro, óbvio, fora somos da humanos, roda, né? vai. Agora, com relação ao planejamento que envolve tanta coisa, não é para acontecer, né? É para a gente ter um pouco mais de assim, um olhar clínico mais completo, mais complexo e fazer o que deve ser feito, como eu lhe disse. Sim. Às vezes a gente precisa tirar osso num paciente que já não tem osso, né? Mas só vai funcionar assim. Então, ali é onde divide muito os profissionais que fazem esse tipo de cirurgia mais invasiva, né? Que precisa ser invasiva. Sim. E os profissionais que só querem colocar os implantes num osso mais adequado, né? Que também aprendeu assim e está tudo bem. Mas precisa de um bom planejamento. Planejamento é a base, na verdade, para o trabalho acontecer Com certeza. de forma satisfatória, né? Com implante sempre. Houve a moda muito grande das lentes de contato e das facetas de porcelana. Se eu troquei, não tem problema. Retifique agora aí, né? O que é o que e qual é a diferença entre elas, efetivamente dizendo? Pronto. Todas elas são facetas, né? Todas são facetas. Estão todas em frente ao dente, né? Na parte da frente do dente. Sim. A gente chama de lente de contato, aquelas lentes de porcelana, né? Que tem até 1 milímetro de espessura. E o nome lente de contato é porque quando, às vezes, sai tão fininha que você bota assim no dedo, parece uma lente de contato. E é resistente, né? Muito resistente. As facetas de porcelana, elas mudaram muito, né, com relação
a resistência por conta do material, né? É uma porcelana relativamente nova, se comparada com a antiga, né? Com a mais antiga, e que ela consegue ter um nível de dureza muito grande, com a espessura muito fininha. Pode comer qualquer coisa. Pode comer qualquer coisa. Maçã. O que não pode fazer, nem com resina. Resina é um material mais frágil, né? Tá. Nem com resina. A resina é que você faz e freehand. Que a gente Aí faz a sculpt. É um trabalho artesanal, né? Ali dá trabalho. É um por um, hein? É um por um. Quantas horas para fazer a parte superior com resina? Geralmente eu gosto de dividir o trabalho com resina em 2 ou 3 consultas, né? Por quê? Porque eu faço quantas a gente conseguir fazer a contento, né? Porque uma coisa que a gente percebe, e aí é até uma dica para quem está começando nessa área. Senhores dentistas novinhos. Eu tenho um sobrinho lá que está Sejamos começando. humildes. Quantos anos já de profissão, Edson? 17. Vai fazer 17. Porque agora a gente está numa época em que não é crítica, tá, gente? Nós temos que falar, a vaidade está tomando conta das pessoas e as pessoas não respeitam mais as outras que têm 17, 20, 30 anos, né? Porque vêm lá, acham que mexem no Instagram e já estão prontas para fazerem um trabalho eficaz, né? E não caiam nessa. Procurem dentistas com história, com estudo, com pós, com mestrado, que efetivamente é o caso de Dr. Edmo Matheus, é verdade mesmo. Então vejam o currículo das pessoas, porque esses currículos, de verdade, eles não são construídos ao acaso, não, é com estudo. Né, Edmo? É muita correria, né? Muita correria, muita Agora prática, né? a gente torce muito mesmo, né? Que a odontologia se mantém em alto nível, né? Aqui no estado, que é uma odontologia muito boa, né? Sim. Tem muitos colegas bons também. Tem sim. E que os mais novos, eles realmente prestem atenção os caminhos perigosos da odontologia, né? Porque a gente está vendo que é uma corrida pelo dinheiro, né? Exatamente. É um filão de ouro que está ali, está todo mundo, ao invés de produzir, está querendo só o dinheirinho no bolso. Mas enfim, esse é um... Mas é bom tocar nisso. É um assunto... Mas é bom tocar nisso, inclusive, porque alerta a quem é vítima. Você imagine você confiar em um dentista, né? E dente não é brincadeira, não é uma coisa séria, é uma cirurgia mesmo. Sim, com certeza. Né? A gente sabe como é importante a cirurgia com segurança, né? É para não ter depois inflamações, para não ter... Quais são os problemas que podem vir após a cirurgia de dente? A exemplo. Por exemplo, falando de problemas agora, dessa parte de facetas, Sim. né? Saiu aí pela internet, né? Um digital influencer que foi reclamando que não coloque lente de contato porque vai ter mau cheiro na boca. Está certo e está errado também. Eu não tenho mau cheiro, não. O problema é uma coisa mal feita. O que é uma Exato. coisa mal feita? Quando a gente não respeita o limite biológico da gengiva, entendeu? Quando a gente tem uma faceta, tanto de porcelana quanto de resina, que invade um lugar que não era para ter, que era só para ter gengiva, né? Então, ali vai começar a acumular, né, biofilme, que é a placa, e vai começar a fazer uma inflamação gigante. Aquilo ali realmente vai ter o povoamento com bactérias que causam mau cheiro, né? E você vai ter um problema que às vezes é irreversível, uma perda biológica, às vezes irreversível. Quando você fala reversível e perda biológica, significa que teremos que tirar os dentes fora. Às vezes sim também. Ou você fica com aquele dente mais prolongado, aquele dente mais amorto, que fica uma retração gengival como gigante. se fosse um vampiro, né? E daqui a né? pouco ele começa a balançar. E aí o BO está feito, né? Aí o BO tá Então, feito. assim, não é para ter medo de faceta de resina, mas você não pode, por exemplo, encaixar porque o parâmetro da pessoa é ali, né? Encaixou a unha no dente, né? Sim, Não pode estar enganchando ali, ele tem que passar direto. Aquela rampa que tem bem pertinho da gengiva, Sim. ela tem que tentar acabar em ângulo zero, né? No máximo 20 graus. Fantástico. E isso aí você precisa ter de qualquer sorte, porque senão o problema é muito maior. Era melhor continuar com os dentes naturais para fazer um trabalho mal feito. Na ausência das lentes de contato dental, existem as facetas que são esculpidas, né, ali, literalmente, dente por dente, né? O preço é muito diferente de um para o outro? Varia um pouco, Denison, porque assim, vamos dizer que é quase a metade do preço, né? É bem significante. Né? Mas se você for colocar as resinas também, eu recomendo que se troque com 5 anos, mais ou menos. Sim. Fazendo os polimentos bem certinho, né? Sim. Porque precisa que a gente... Caio Frisera tem de fazer os polimentos certinhos. De vez em quando ele aparece. É safado. Gente boa, né? Gente boa demais. Caio, um abraço, viu, Caio? Gente boa Figuraça. demais, Aí a gente precisa fazer um polimento
semestral para que aquilo ali continue, vamos dizer assim, impermeável às bactérias, né? Sim. Então, com 5 anos, mais ou menos. Claro que tem pacientes que têm mais tempo, que tem pacientes que tirou com menos do que esse período, do que esse né? período, né? Aí, se você for pensar no custo-benefício, com a porcelana ela é bem melhor, porque a gente também não tem um prazo para que essas porcelanas precisem ser trocadas. Tudo que o homem faz, um dia Exato. vai perecer. Exato. Né? Lente de contato, quanto tempo em média? A gente não tem assim um prazo. Não né? tem um prazo, mas vai a gente se observando. fala mais, vai se observando. Da última vez que eu estive com esse exemplo, né, Edmo é que me deixa jovem também, porque ele faz meu botox há anos, entendeu? Eu perto e falo, eu não quero fazer mais para onde você faz. O meu você vai fazer botox. Você perturba o coitado e ele acerta sempre, obrigado sempre, porque você é craque mesmo. E eu disse a você, eu vou até aparecer mesmo, falando sério a você, para depois você averiguar, porque a minha já tem 10 anos. Pronto. Ok, né? Então, assim, eu quero que você já faça a gente vai fazer o planejamento Vamos mesmo, lá. tá? Que é para ver como é isso, o que é feito para verificar esse planejamento, por exemplo. Pronto, a gente tem que analisar algumas radiografias, né, para ver a qualidade desse osso que segura os seus dentes, na verdade, se essas lentes estão fazendo com que tenha algum tipo de repercussão, né? Sim. Qualidade gengival, né, ou como é que está a questão, se tem inflamação gengival, né? E se a própria lente ela ainda está totalmente seladazinha, né, encaixada, colada com o cimento resinoso, né? Que são materiais para durarem muitos e muitos anos. 10 anos é um bom tempo, não é não? Um ótimo tempo, mas assim, Deveria durar mais. vai funcionando e a gente vai avaliando. A idade interfere? Exemplo, fez com 30 e pouco, já está com 40 e lá vai fumaça. Porque o corpo vai mudando, né? Isso vai interferindo também na questão da boca? Na verdade, do ponto de vista biológico, pode interferir um pouco com relação a bactérias e tal, falta de Sim. salivação, alguma coisa assim, mas muito pouco. Mas com relação é igual, Denison, se você tem o prato mais bonito do mundo, coloca lá na sua pia para usar todo dia, ele vai arranhando. Vai arranhando. Então é uma porcelana também. Entendeu? Exatamente. Então perde um pouco de brilho, sim, ao longo do tempo. Que dizem não perde, Mas né? hoje a gente tem como recuperar Sim. esse brilho, né? Mesmo com a porcelana instaladinha na boca lá, tem material para isso. Então, Sim. tem tudo. É bom quem fez ficar de olho sempre. Ou seja, por mais que não tenha muita coisa para fazer com a lente de porcelana, é bom em alguns... Ou se tiver que faça, né? Qualquer problema dentário, ele vai ser um problema incipiente, com menos de 6 meses. Depois de 6 meses, você sumiu do dentista lá 1 ano e meio, aquele probleminha que poderia ser resolvido de uma forma... Ele pode ter crescido, pode crescer, né? Então, Que vai crescer, né? a gente reza que não. Porque toma ele doce na boca. Né? Se tiver alguma coisa Comida, escondida, né? nem todo mundo escova tanto. Exatamente, Né? Eu sou louco da escovação e ainda assim, eu junto placas. Mas junta, né? Porque eu estou em casa, se eu estou em casa, comi algo, banheiro. Não sei o que, banheiro. Volta. E ainda assim você percebe que você acumula quando passa, inclusive, o fio dental, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Nos dentes naturais, na parte inferior, tem uma tendência maior de se juntar um pouquinho ali de cálculo, né? De tártaro. E aí tem algumas pessoas que têm uma propensão maior ou menor com relação à qualidade de saliva também ali daquela região, né? Interessante. Já aproveitando a situação, a pessoa que quer fazer implantes, a pessoa que quer fazer facetas ou lente de contato dental, lá com o Dr. Edmo, como é que faz? Divide? Sim, a gente pode fazer. Eu já estou perguntando porque eu vou fazer isso em breve, vou dividir. A gente faz. A consulta é online, meu filho. Gente, hoje, inclusive, uma amiga minha de Portugal falou comigo, né, Daiane, que é empresária aqui e mora agora em Portugal. E aí perguntaram, eu já passei seu número lá para ela. Falei, olha, Edmo aqui é craque, porque o namorado tem alguns implantes que quer fazer e também facetas. Falei, Edmo aqui, você vai muito bem, então mande ver. E aí já passei, ou ela vai falar, ou já falou, observe aí direitinho. Então é isso. Como é isso hoje? Se paga, bota no cartão, ou a parte em dinheiro, como é que você faz isso lá? Essa parte aí do financeiro é bem facilitada, né? Tem todos os modos de pagamento lá, né? Então a gente tem uma facilidade que dá para a gente contemplar muita gente. É bom isso, né? Você sabe que muita gente vai lá achando que é caro demais. E é preço de mercado, né? Exato. Normalmente. Exato. Assim, não é... É porque assusta o nome ainda, né, Edmo, né? Tem A muita pessoa, coisa né? A pessoa fala, não,
E tem que saber o seguinte, é saúde, né, cara? Né? Isso aí não é só dente, não é só para mascar chiclete. É uma coisa que você, assim, não estou falando assim que a pessoa precisa vir no meu consultório, não. Mas assim, no geral, ele está dizendo, se você tem um dentista de sua confiança, da Sim. sua família, uma indicação, a melhor coisa que tem é uma indicação. Então, assim, você não precisa estar assim, focado só naquele profissional que você vê na rede social e tal, não. O bom mesmo é uma indicação. Exato. E aí, o que é que não vale? Se eu pudesse, o melhor conselho que eu posso dar é assim, não faça leilão com saúde. Porque, Exato. assim, se você for por preço de um ou de outro, Exato. basta dizer, É bom porque isso. assim, basta dizer que tem um determinado tipo de implante mesmo, Sim, que, vamos lá, 5x Tá. ele vale. sim. E tem um implante no mercado brasileiro que é 0,5 em material, estou falando. Sim. Então, como é que aquele implante ali de 0,5 Pode ser igual. vai ser igual, melhor, tem como. com a mesma tecnologia? Não tem como, né? Senão aquele de lá seria vendido por mais barato. Né? Exato. Então, tudo isso, não é só a questão do material também, mas tudo isso influencia numa forma de você pensar. Se você tiver algum dentista que recebeu uma indicação boa, né? Ou um dentista da família, prefira esses colegas aí que estão atendendo a quem você conhece de uma forma tão bem, né? E que já tem todo o histórico traçado, né? E não com isso, assim, fica complicado. E é mais difícil de complicar em qualquer profissão, né? Sim. Porque até você ter respaldo, renome, faz parte, né? Gostaria que uma fórmula mágica para os recém-formados estarem entrando no mercado mais rapidamente, mas são os calos que a pessoa tem que passar. Obrigado, querido, por sua presença Eu que mais uma agradeço. vez. Eu, cada dia mais calmo, né? Casado, homem de família. Que casa bonita, aquela casa nova. É linda a casa, A né? gente gosta bastante de É lá. diferente a Ela casa de morar do que morar em apartamento. Com certeza. É outra história. É outra coisa. Não É volto mais pisar para no chão. apartamento. Não volta mais não, né? Não. Eu vi lá você ontem cantando. Quem era aquela cantora? Ali era a Laécia, mas ali foi na casa de uma colega, né? É. Mas sua casa é linda também, que eu já vi. Eu gosto demais de lá. Maravilhosa, muito bem feita, nosso casada lugar. com a doutora Tâmila, que é advogada, lindíssima. Mulher bonita de trabalho, amigo? Ave Maria. Tâmila, querida, um abraço, viu, meu bem? Um abraço enorme. Vocês estão prestes a viajar, não vou dizer para onde, obviamente, tá? Então, tenham uma boa viagem, vocês curtam, divirtam, se aproveitem, que a vida também são esses momentos bacanas, né? Tem que aproveitar um pouco. Tem que aproveitar. Como fazer para encontrá-lo? Diga aí a todo mundo que escuta agora. Pode ser Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, tá? Isso aí. Estamos para 5 estados. No Instagram, dr.edmomateus. Mas repita. dr.edmomateus. Mateus com TH. Com TH. Mateus com TH. Não sai não, tá? Queridos, um forte abraço. Vem agora aí essa dupla fantástica, César Cabral e Heron Ribeiro. Em breve temos novidades também na programação, que serão anunciadas pelo presidente José Arinaldo de Oliveira Filho. E também sábado ou domingo, a gente só vai definir o horário. Nós temos a nova articulista do Grupo Jornal de Comunicação. Só gente peso pesado agora com Rita Oliveira, trazendo as informações sobre política sergipana, com as suas análises que vão variar de 3 a 5 minutos. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, aqui no Denis Ventura Entrevista. Mais uma vez, viu? Não se aperte, resolvam seus critérios com a DESO, com mega descontos. Agradeço mais uma vez a Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, a Iguá, ao Governo de Sergipe, a própria DESO, a Prefeitura Municipal de Aracaju e também ao Hospital e Maternidade Santa Isabel. Obrigado, viu, Edno, mais uma vez. Obrigadão. Com clareza, com tranquilidade, esclarecimentos, e as pessoas cuidem da saúde, porque a boca, né, é muito importante, as pessoas acabam negligenciando isso demais, né, meu querido? Com certeza. Isso aí a gente precisa cuidar da saúde. E saúde é o maior clichê que tem na odontologia. Começa pela boca. Começa pela boca. Um forte abraço, Lu. Mais uma vez, muito obrigado. Mande meus programas e fique agora com Heron Ribeiro, César Cabral e toda a programação da Rádio Jornal. Leiam as matérias do portal Rádio Jornal FM 91.3, das 8 da manhã até, no caso, às 23 horas,
com matérias ininterruptas de domingo a domingo. Somos o Grupo Jornal de Comunicação, Rádio Jornal, TV Rádio Jornal, Portal Rádio Jornal, e a Rádio Jornal é a número 1, inclusive nas coberturas de futebol, com o rei do YouTube, os dois reis, o rei e o príncipe. O rei, que é, no caso, ele tá ali rindo já, ó. O rei, que é o Wilson Tavares, que bate recorde de audiência na transmissão do futebol, arrasa, milhares de pessoas assistindo ao vivo, e Luciano aí nos pistões auxiliando. O rei e o príncipe não estão na Inglaterra, estão na Rádio Jornal.